Muita gente, infelizmente, não sabe sobre Bartimeu. Pra ser sincero, até eu havia me esquecido, mas ele está na Bíblia. Esse nome não muito comentado, não muito mencionado na Bíblia. Que recebeu, na verdade, um grande milagre. Todos conhecem a parábola onde os 2 cegos são curados por Jesus. Essa parábola é semelhante a Essa história, que se encontra em Marcos 10, 48, ao 52 e Lucas 18 ao 35. Fala sobre os 2 cegos que foram curados. Mas hoje eu quero falar somente Sobre Bartimeu. Eu estava lendo um livro que fala: o poder de Deus é para você. Não sei se você já leu esse livro, mas esse livro é maravilhoso, maravilhoso. Ele fala Tão profundo que ele fala exatamente o que nós cristãos devemos fazer, o que nós fazemos para ter um relacionamento com Deus profundo, aprofundar o nosso relacionamento com Ele. E muitas coisas que a gente lê ali, a gente se identifica sobre como se abrir com Deus, como dizer o quanto você ama. Então, eu já estou distraviando a conversa, né, gente? Desculpa aí, foi mal. Mas eu estava lendo esse livro e de repente eu peguei esse outro que eu li, que sempre abria nessa página onde falava sobre Bartimeu. E eu acho que foram 2 ou 3 vezes que abriu na mesma página. E na terceira vez, eu acho... Eu acabei lendo. E quando eu li, eu tive uma surpresa enorme, porque foi lindo. Eu cheguei a chorar no final. Porque eles colocaram também aquela história, olha que na verdade foi um fato real que aconteceu nos anos dos nossos antepassados. E aí que entra a história. Bartimeu era um soldado israelita aposentado que havia servido em Belém quando os romanos haviam dominado a Palestina. Então Timeu teve a sua aposentadoria cortada. Eles fizeram isso na intenção de enfraquecer os soldados israelitas, mas deu errado, porque bateu em Timeu uma revolta. E sede de vingança. Isso não vai ficar assim. Malditos romanos! Isso não vai ficar assim. Ele queria se vingar dos romanos e acabou falando com alguns israelitas, alguns soldados israelitas. Acabou que também deu errado, porque eles acabaram matando Timeu e também matando os de sua família, deixando apenas Bartimeu. E aí começa a ficar sério, né? Para Bartimeu. Não crescer e querer se vingar da morte do pai, eles acabam arrancando os 2 olhos de Bartimeu, para que ele não visse nem sabesse quem era, onde era o lugar onde o seu pai havia sido morto. Então eles arrancam os 2 olhos de Bartimeu e dão a ele uma túnica, uma capa na verdade, que era praticamente um aviso dizendo que ele era mendigo. Então ele era um mendigo cego. De dia ele usava a capa para se alimentar e à noite A capa era proteção, porque ele se enrolava a capa como uma coberta. Certo dia ele ficou sabendo que Jesus iria passar por ali. E mal sabendo ele que Jesus iria passar uma única vez, aquela hora era a hora dele. Se ele não fosse naquela hora, ele nunca mais teria o seu milagre. E ele sabia que a hora dele ia chegar e aquele dia era o exato momento que ele ia se encontrar com Jesus. Então, ao perceber que Jesus estava perto dele, ele começa a gritar e chamar o mestre. Começa a gritar e chamar Jesus. E alguns diziam para ele se calar, para não importunar o mestre. Jesus, ao ouvir ele chamando, e disse para os seus discípulos que o trouxessem até ele. Então, Bartimeu se informou a Jesus que ele queria a sua cura. E então, Bartimeu foi curado. Bartimeu usava a sua capa aberta de dia para que as pessoas lhe dessem esmola. À noite usava agasalhado para dormir. A capa tinha um significado muito importante para ele, porque de dia aquela capa significava provisão. Assim ele sobreviveria. E à noite, quando ele se enrolava com a capa, significava proteção. E quando Jesus o chamou, a primeira coisa que ele fez foi arrancar, arrancou a capa
Arrancou, simplesmente arrancou. E com isso, ele declarava, cara, que a partir daquele momento, sua provisão e proteção vinha do Senhor. E foi nessa parte que eu comecei a chorar. Falei, cara, que mensagem linda. O cara era cego. Se tornou cego, porque ele não havia nascido cego. Ele se tornou cego. Arrancaram o olho dele para que ele não visse quem havia matado o seu pai, para que ele não se vingasse. E de repente aparece uma oportunidade, a única oportunidade que ele tinha de ser curado, porque ele havia ouvido que Jesus fazia milagres, que Jesus curava. E aí ele agarrou aquela oportunidade e aquela capa que era a provisão dele de dia, quando ele pedia esmola, e aquela capa que era proteção à noite, ele simplesmente se desfez dela porque ele sabia que Jesus era o suficiente, que Jesus poderia fazer muito mais. O cara era cego, mas aquilo só era uma fase, ele sabia que aquilo iria acabar. E iria acabar quando ele deixasse de lado aquilo que não mais poderia o ajudar. Ele descobriu que a provisão dele e a proteção dele vinha de Jesus. Então ele simplesmente se desfez do velho. Aquela capa parecia que era a provisão dele. Parecia que era a proteção. Mas a provisão de verdade não vem de migalhas de ninguém. A provisão de verdade vem de Deus. E Deus tem o melhor para os filhos seus. Que você abandone aquilo que te serviu até o momento e comece a confiar por completo em Deus. Ele poderia continuar com a capa, ele poderia continuar confiando na capa, mas ele tinha fé, tinha tanta certeza que Deus proveria, ele simplesmente arrancou a capa e ele nem havia ainda sido curado. Quando Jesus chamou ele largou a capa, ele jogou a capa e disse: eu quero ser curado. Eu imagino a cena, cara. Meu Deus. Isso é muito lindo. Eu imagino e dizendo e pensando: Ele é a minha provisão. O Senhor é a minha provisão. Ele é a minha proteção. Cara, você tem noção? Jesus é a nossa proteção. Jesus é a nossa provisão. Quem tá com Jesus, por mais que sofre, Deus está ali ajudando. Deus está ali para erguer. Por mais que passe dificuldade, há um tempo determinado onde você se levanta, se desfaz daquilo que até aquele momento você achava que era o suficiente. Desfaz daquilo, passa a confiar completamente em Deus, sem sombra de dúvida que o seu milagre vai chegar. É nesse momento que você é específico com Deus. Você fala: eu quero ser curado. Eu quero ser liberto. Foi nesse momento também que eu disse: Pai, eu quero ser liberta. Eu quero ser liberta do medo. E foi só quando eu deixei a máscara do medo que eu passei a confiar em Deus, que eu de fato fui liberta. Falar da boca pra fora e continuar com a capa não muda a sua história. Jogue a capa fora e confia, sem pensar que Deus não poderá te escutar. Porque você tem que ter certeza que Deus vai te escutar. Porque Ele parou e mandou te chamar. Então, se Ele te chamou, você tem todo o direito de entrar na casa e fazer sua petição. Então, essa é a mensagem que eu deixo pra você. Pense bem. Vai valer muito mais a pena se você deixar a capa e dizer: o Senhor é a minha provisão. O Senhor é a minha proteção. Eu dependo dele. Espero que Deus tenha tocado. Espero que Deus tenha falado no seu coração. Assim como essa mensagem falou profundamente no meu coração. Porque eu comecei a chorar. Sério. E eu me arrependi de não ter pegado esse livro antes. Eu deixo aqui embaixo o nome do livro e também o versículo que é semelhante a essa parábola, que está escrito no livro Bíblia. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Que você seja curado, que você seja liberto. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Graça e paz.